Entrevista Nacional. Muito bem, a nossa entrevista nacional de hoje é com uma figura que eu aprendi a gostar, a admirar, a ouvir, a me aquietar e ficar, sabe aquela atenção assim que você diz, cara, tudo que essa figura fala faz sentido para mim. Eu tive o privilégio de conhecer o Dado Schneider, o professor Dado Schneider, porque ele é pós-graduado em marketing pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre e doutor em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul também, e eu tive o privilégio de conhecê-lo em uma das inúmeras palestras que eu já vi o Dado participando em eventos nacionais super importantes. Nessa pandemia, antes dessa pandemia, ele já acontecia. Mas o que ele fala hoje, durante essa pandemia, teve uma conexão imediata com as pessoas e você vai entender por quê na entrevista de hoje. Primeiro, deixa eu apresentar melhor o nosso convidado, o Dado. No auge da propaganda no Brasil, ele trabalhou em grandes agências, né, na DM9, MPM, um monte de agência. Além de ter sido consultor de grandes empresas, ele foi executivo da Claro e é o próprio criador da marca. Quando eu soube disso, eu fiquei pensando, cara, por que eu não pensei nisso antes? Claro que eu devia ter pensado. E aí ele foi evangelizador digital do Magazine Luiza. Na sua grande virada digital, a gente sabe a importância do Magazine Luiza hoje de inspirar empresas, de onde eles vieram, onde eles estão, onde eles querem chegar. E o DNA deles tem sim uma pegada do Dado Schneider, o nosso convidado. E aí essa virada digital da Magazine começou em 2015, né? Você está ligado nessa linha do tempo e o Dado tem a ver com isso. E nos últimos anos ele é palestrante, palestra sobre as suas pesquisas, sobre comportamento das novas gerações, foi considerado pelo BuzzFeed como palestrante imperdível da Campus Party, de onde também é embaixador. Ele tem um livro muito legal, né? O Mundo Virou. O Mundo Mudou Bem na Minha Vez, que é um livro que ele estava me contando antes, a gente batendo um papo aqui, de 2013, mas que ele é tão preditivo, que, claro, assim, tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, e esse é o jeito de fazer e de entregar as coisas, os conteúdos e a inspiração do Dado Schneider, a nossa entrevista nacional de hoje. Dado, querido, obrigada pelo seu tempo, eu sei da sua correria, muito obrigada por ter atendido ao nosso convite. Bem-vindo. Muito obrigado, Maia, e é um prazer, tá? O nosso astral é na mesma vibe, assim, então parece que a gente se conhece há 200 anos, né? 5 minutos de conversa, sim, a gente já está íntimo. Amigos você deve ter o mesmo problema que eu de ficar íntimo, assim, né? Senta na mesa do casamento, já está conversando, é íntimo das pessoas. Mas realmente, eu pesquiso comportamento desde que eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar nos anos 80 e eu sempre pesquisei comportamento da forma certa, observando as pessoas, entrevistando as pessoas. Então, assim, quem tem o hábito de pesquisar compulsivamente como eu, a gente não deixa de enxergar sinais comportamentais que soma uma frase aqui, soma um comportamento ali, soma uma outra coisa logo ali, a gente faz, não é previsões, não é mãe de Ná, não é, sabe? Não é assim, eu não sou um futurista, uma pessoa iluminada, mas a gente diz, olha, pela tendência do que está se falando, acho que vai acontecer tal coisa. E eu fiz isso muito no início do século, porque eu decidi pesquisar a geração que viria a nascer junto com o computador dentro de casa. Que isso é 95, 96, as pessoas passaram a ter PCs dentro de casa. E eu pensei, olha, vai vir um novo tipo de gente aí, né? Completamente diferente. Assim como teve um novo tipo de gente com o rádio dentro de casa, lá no início do século XX, como teve um novo tipo de gente com a TV dentro de casa na metade do século XX, passou a ter um novo tipo de gente no final do século XX, porque o computador e a internet entraram na casa das pessoas. E eu virei especialista em geração Z. Eu posso me dizer isso porque faz mais de 20 anos que eu pesquiso a geração Z no detalhe, no Brasil inteiro. Eu não sou assim, só pesquiso de classe A ou classe CD. Não, eu pesquiso todo tipo de gente. Mas eu falei algumas coisas lá atrás que me chamaram de louco e agora me chamam de profeta. Então, agora você virou o profeta Dado. Agora, você está falando de geração... Mas estava tudo ali, tá? Tava tudo ali. Sim. Você fala de geração e eu vejo a clareza com que você fala. Quando você fala, claro que você tem um foco numa geração, e para ter um foco numa geração,
você não considera o que orbita em torno dela. E aí você traz coisas sobre maturidade, a questão da experiência, essa mistura e essa oportunidade de estarmos todos juntos rodando esse mundo tão complexo que é hoje, tão louco que está hoje. Eu queria que você falasse sobre isso, porque eu acho que você traz uma clareza sobre essa oportunidade e esse cruzamento dessas gerações de estarem juntos no mesmo lugar, no mesmo mundo, na mesma hora. Ô, Maia, é tão bom lhe ouvir que eu deixaria você continuar a pergunta por mais uns 5 minutos. Eu estava adorando a sua explanação aí. Mas é mais ou menos assim que eu faço. Não, eu digo para as pessoas, eu digo, olha, eu não faço entrevista, eu bato bola, Claro, eu converso. O eu também, Conversa com ó. o Bial devia ser a conversa com a Maia, querido. A gente pode dar uma desviada, né? Eu preciso falar uma coisa para você. Quando me convida, eu sou essencialmente uma pessoa que palestra sobre o que pesquisou, né? E o que produz. Eu sou um produtor de conteúdo, eu não sou reprodutor de conteúdo. Muitas vezes eu brinco quando a plateia já está assim, aqui na mão, já está conquistada, eu digo, olha, presta atenção, se vocês forem falar isso lá fora, façam a citação, porque é segundo eu, tá? Isso aqui fui eu que fiz, tá? Mas assim, eu gosto de falar isso porque lá atrás, no início do século, já estava claro que veio um novo tipo de gente. Então eu gosto muito de fazer, eu não sei se vai dar aqui para fazer, acho que dá, vou ver um pouquinho para trás aqui. Eu costumo dizer assim, o século XX, ó, ele era vertical, né? A estrutura do século XX, dentro de casa, na escola, nas empresas, né? Nas organizações, o poder estava vindo de cima para baixo, a gente olhava de baixo para cima, a gente respondia a autoridade com temor, muitas vezes. Né? E aí, eu gosto de fazer assim, ó, quem não está prestando atenção, só está ouvindo, presta atenção aqui, veio ao mundo, no século XXI, um novo tipo de estrutura social, de vida econômica. A sociedade está horizontal agora, entendeu? A autoridade ainda existe aqui, mas ela não é exercida de cima para baixo como era do século XX. Ela é exercida por conquista, não se impõe mais autoridade, se conquista. Então, olha só, jovem no século XX, aqui, estrutura vertical, pode falar estrutura, jeitão, agenda, pode falar qualquer termo, tá? O pessoal mais chique, assim, erudito, fala agenda. Mas assim, o jeitão do século XX era vertical. Jovem era jovem, aberto ao novo, e velho era velho, resistente à mudança. Então, no século XX, ó, a gente se diferenciava por idade. Agora, quem não está prestando atenção, olha aqui. No século XXI, tem jovem jovem, jovem velho, velho velho e velho jovem. Então, a gente não se diferencia mais por idade, como no século XX. Olha aqui, ó, a gente se diferencia por mentalidade. E agora, com a pandemia, tem gente que, diante da pandemia, ou com a vida ganha, ou porque perdeu tudo, ou bem jovem, ou meia-idade, ou velho, não importa. Tem gente que reagiu e ainda está reagindo à pandemia de forma madura, cuidando de si e dos outros. E tem gente que não importa se perdeu tudo, ou está com a vida ganha, ou se é velho, moço, ou meia-idade, tem gente que está reagindo à pandemia de forma imatura. Então, além da gente se diferenciar agora no século XXI por mentalidade, ao contrário do século XX que era por idade, com a pandemia a gente também passou a se diferenciar por maturidade. Eu tenho feito um trabalho pesquisado muito escolas, tá? E tem lugares, em todos os lugares do Brasil tem isso. Tem crianças que estão reagindo de forma mais madura à pandemia que seus próprios pais, entendeu? Sim. Então, assim, resumindo tudo que você falou, as gerações estão mescladas. E eu passei a dizer uma coisa, não é porque eu estou ficando velho, tá? Mas eu passei a dizer isso, olha, nós estamos vivendo uma misturada geral das gerações. Não dá para mais dizer assim, botar nas gavetinhas quem é velho e quem é moço. Tem gente que entendeu o século XXI e está acompanhando, e tem gente que está ficando para trás. É isso. Por isso que O Mundo Mudou Bem na Minha Vez, que é o seu livro, né? Faz tanto sentido, né? E que as pessoas estão procurando tanto. Fala um pouco sobre isso. Eu comecei a falar isso no início do século, tá? Falar. Escrevi um artigo que outro. Eu andei esses dias, andei vasculhando até as minhas lâminas de retroprojetor, porque eu dava aula, eu já falava isso, entendeu? Então, assim, isso lá por 2002, 2003, é porque eu notei, eu adoro usar esse exemplo. Eu notei que quando eu era criança do século XX, o melhor bife na mesa ficava com os adultos. Tá?
E aí, quando eu me vi adulto, no século XXI, com filhos pequenos, né? E o melhor bife no século XXI passou a ficar com as crianças, ou seja, eu nunca comi o melhor bife. Né? Então, um dia eu usei essa expressão assim, pô, bem na minha vez, né? E aí eu fui falando cada vez mais, aí teve um editor me pressionando para escrever um livro, mas eu estava escrevendo a tese do doutorado, eu não ia poder escrever um livro junto à tese do doutorado, eu já tinha terminado a dissertação do mestrado, sabe? Então, assim, e aí, quando foi a hora de publicar o livro é todo escrito em tweets, tá? É todo em pequenos tópicos, tá? É todo jovem. É, mas é que eu sou um twitteiro, eu adoro todas as redes sociais, mas eu amo Twitter mesmo é o Twitter. incrível, é Sou o Twitter porque eu já era um twitteiro, que eu era publicitário, a gente tinha que exercer o poder de síntese. E aí eu comecei a dizer, e aí foi até uma pessoa que estava me ajudando a fazer o livro, o cara que estava revisando o livro para mim, e eu não tinha título. Ele disse assim, por que você não usa essa frase que todo mundo ri nas palestras? E aí o mundo mudou bem na minha vez, por quê? Porque, estendendo a história do bife, quando eu era jovem, no século XX, né, com a estrutura vertical, eu tinha que me adaptar aos velhos, que eram chatos, rabugentos, eles não mudavam a maneira de ser, pensar e agir. E aí, quando eu cheguei no século XXI, agora que eu estou ficando velho, para continuar com algum espaço profissional e alguma aceitação social, eu tenho agora que me adaptar aos jovens, ou seja, bem na minha vez. Só que eu falo isso há quase 20 anos, eu publiquei esse livro há 8 anos, só que agora ele não pode ser mais atual, porque todo mundo diz assim, pô, bem na minha vez, quando eu montei o meu muito negócio veio a pandemia, preditivo. quando eu entrei no curso tal, veio a pandemia, quando eu ia casar e estava com o enxoval pronto, veio a pandemia, isso é bem na minha vez. Então, É é muito isso aí. preditivo, é incrível. Você fala também com muita propriedade sobre a questão da reinvenção, da readaptação. Eu digo isso porque eu acho que fica todo mundo falando, vamos inovar, vamos ser Uhum. criativos, estamos diante de uma oportunidade, como se isso fosse uma receita. E como se isso não caísse para a gente como um desafio de pessoas que nem se davam conta que eram inovadoras, porque eu acho que essa definição de inovação ela ficou mais clara agora, ela ficou escrita, pensada, falada, cantada. E aí você fala com muita propriedade sobre o que é realmente se reinventar e se readaptar. Eu acho que você fala com os pés no chão, entende, Dado? Acho que você fala para a gente normal, que é a maioria de nós. E aí você fala para um país que tem muita exclusão digital e muita exclusão sobre todos os aspectos. Então, eu acho que você vai na veia. Eu queria muito que você falasse isso para o nosso internauta e para o nosso telespectador. Eu estou adorando lhe ouvir, porque assim, você, além de se aprofundar, você faz dá o seu tom, mas a gente concorda, porque eu fui professor de criatividade durante 30 anos, tá? Faz 5 anos que eu não dou mais aula. E eu durante mais de 30 anos, durante 35 anos eu dei aula de criatividade. E a primeira coisa, e dei muitos cursos, tá? E estou com vontade de voltar a dar agora, sabe? Acho que está na hora de dar curso mais Por pé no chão, porque favor. estão dando esses cursos que resolvem todos os problemas das pessoas com 3 aulas online. É uma coisa muito louca isso, tá? Mas assim, em todas as vezes, as pessoas chegavam para mim e diziam assim, eu não sou criativa. Eu digo, não, todo mundo nasce criativo, a criança é um ser absolutamente criativo. O que depois, de acordo com a nossa formação, a gente vai sendo tolhido, vai ficando mais condicionado e vai ficando menos corajoso para ousar e criar coisas novas. Mas aí eu vejo essa coisa de a pandemia está nos obrigando a nos reinventar. Eu digo, eu vou resgatar aquela explicação que eu dava lá nos meus cursos de criatividade para desmistificar essa coisa. Essas coisas assim que a gente pega no Instagram, principalmente, você, bota o dedo na cara da gente, você tem que se reinventar. Aí a pessoa olha e diz assim, puxa, mas isso é só um Einstein consegue se reinventar, só o Steve Jobs da Apple consegue se reinventar, né? Só o Abílio Diniz, que é um grande empresário, consegue se reinventar. Assim, eu sou um mero mortal. Não. O que, na verdade, o que a gente está sendo exposto com a pandemia era só a exacerbação, o exagero de algo que já estava acontecendo antes, que é a mudança de vibe, de vibration, de vibração, a mudança de agenda. A gente foi criado no mundo vertical e teve que encarar o mundo horizontal. Então, assim, isso já estava sendo exigido de nós. E a gente ia se adaptando lentamente e não ia notando. A pandemia é só um tapa na cara da gente que talvez tenha obrigado muitas pessoas a se... Aí é que tá. A gente fala reinventar,
mas que, na verdade, o que a gente está fazendo é se adaptando. É E despertar, né, Dado? A gente está despertando, né? Exatamente. Acorda e olha o cenário, porque você vai ter que se readequar, vai ter que fazer um ajuste, uma adaptação. Mas quando a gente fala assim, eu vou me colocar aqui até na tela, assim, quando a gente olha daqui de baixo, assim, eu tenho que me reinventar, é uma coisa celestial, de outra galáxia. Não, olha só, você está me entrevistando assim aqui, né? Talvez a gente nunca fizesse essa entrevista, porque eu demoraria para ir até o estúdio aí, porque eu moro no outro lado do país. Só quando eu estivesse aí palestrando na região, porventura, você conseguisse me entrevistar. E nós estamos aqui fazendo uma entrevista que pode ser feita várias, entendeu? Eu não sou tão ocupado assim, tá? Então o que aconteceu, por exemplo? Eu era um palestrante presencial. E eu rapidamente virei a chave e montei um estúdio aqui e tem iluminação, tem um monte de coisa aqui que eu não estou usando agora, mas assim, eu rapidamente me reposicionei para os clientes, assim, a mesma palestra que tem no palco vai ter online aqui. E eu faço recursos, já viu? Eu faço recursos sonoros, visuais e tal. Claro, isso aqui é o meu palco, está aqui o meu palco. E eu não me reinventei. Eu continuo palestrante agora no formato online, então eu adaptei. O restaurante na esquina aqui de casa, que é onde a gente almoçava frequentemente, porque tem aquilo e é muito bom, a gente é amigo deles, eles tiveram que inventar delivery, entrega, eles tiveram que inventar um prato, né, um prato já pronto num outro tipo de recipiente, eles tiveram que ter ou um iFood ou um Uber Eats, ou tiveram que ter um número especial, um WhatsApp. Eles não se reinventaram. Eles se adaptaram às condições que o mundo estava exigindo deles. Então, assim, eu acho que cada um de nós, se a gente olhar desmistificando essa coisa, me reinventei, eu sou outra pessoa, o meu novo self, não é nada disso, cara. É o seguinte, Não. eu preciso pagar minhas contas. Eu não posso mais agora dar palestra. O que eu posso? Eu tenho que fazer isso aqui, entendeu? E isso tira o caráter também, assim, icônico. Eu sou uma super-heroína, eu sou um super-herói porque me reinventei. Não, eu estou me virando. Eu adoro falar esses termos. Eu sei que você gosta dessas coisas. E eu acho que no Brasil É coisa normal, de gente normal falar. Eu não estou usando nenhum. Eu sei que eu não usei nenhum termo, mind shift. Né? Mind shift, o que tem mind shift? É virar a chave dentro da cabeça, é mudar a maneira de olhar, entendeu? E é isso que a muito gente. interessante isso, porque É isso que a gente tem que ser. sim, você que fala com essa simplicidade, você esteve num momento, por exemplo, eu vou falar do Magazine Luiza porque ele é um case reconhecido hoje no país inteiro, é uma inspiração, né? O que o Frederico está fazendo ali é incrível, com um time incrível que começou com meu ídolo, meu ídolo. É incrível aquele garoto, é incrível aquele cara, muito bom. E que você olha assim, por exemplo, todo mundo pensa que o Starbucks é um café, e na verdade é um banco. Eu olho para o Magazine Luiza e digo que eles não vão ser mais varejo, eles vão ser uma academy, porque eles já estão começando a ministrar cursos sobre o que eles estão fazendo, né? Gratuitos, né? Isso é uma semente. Ou eu fico no meu exercício, tá? Eu não sou o Dado, eu sou apenas a Maia. Ou então eles vão virar um banco também, porque eles têm uma rede de distribuição. Então eles têm uma rede. O Frederico enxerga nisso digitalmente, torna isso exponencial, e você é parte disso, o teu DNA, em 2015, né? Porque, como você disse, não foi uma coisa que virou, teve que, imagina, você mudar toda uma rede e que você enxergar essa distribuição e essa rede com um novo olhar. Isso tem dedo seu, isso tem um começo seu, e é claro que é sempre um trabalho de time. Eu queria que você falasse desse case, porque esse case é inspirador, né? Até por ser quem é hoje a presidente do conselho, a Luísa Trajano, ela soube dar essa virada e passar né, essa missão e continuar na missão, que tem a ver com o que você fala, o encontro de gerações, né? Por isso que você surfa nisso aí, porque você vive isso aí, né? Eu queria que você falasse desse case pra gente. Olha só, eu vou ser o mais honesto possível. Eu tenho duas questões em relação a esse case. Primeiro,
contrato de confidencialidade. Tem detalhes e segredos que não dá para ser contados, tá? Eu adoraria contar alguns papos que eu tive com o Fred, porque são papos que mudaram a minha cabeça, tá? Cara de 40 anos ensinando um cara de 55, tá? Mas e a outra coisa é que assim, ó, eu sou um microtijolo nessa construção, hein? Microtijolo. Tá? Eu fui contratado justamente pela minha capacidade de tornar simples a explicação para as pessoas, tá? Então, eu entrei no Magazine Luiza porque eu palestrei num evento de fintechs, que são as empresas, né, de finanças modernas, das startups, em que o Frederico também palestrou e eu palestrei no mesmo evento. A gente se conheceu nesse evento. E como eu tive a sorte, Deus ajuda os esforçados, né? Podia ter sido o inverso, mas como eu tive a sorte da palestra dele ser depois da minha, ele assistiu a minha palestra. E ele vendo o que eu falava, ele disse assim, eu preciso que você vá lá com essa sua cabeça explicar para todos os meus funcionários a mudança que nós estamos fazendo. O mundo mudou bem na sua vez, Dado. Então assim, não é só para mal, né? Ele muda às vezes para bem, né? Mudou para pô, tinha que ser uma hora, né? Tinha que ser. O Dado já veio a Teresina há muito tempo fazer palestra para o Bradesco, quando ele estava junto com o time da Claro, quando ele criou essa marca incrível, né? Que realmente foi um golaço. Putz, você olha e fala, caraca, como é que o cara foi tão brilhante assim? É óbvio, claro. Né? É óbvio. Aquela figurinha assim, ó, foi criada para você. Dado, querido, muito obrigada. Vamos falar mais vezes? Vamos combinar a gente bater mais papo? Vamos. Tá bom? De 3 em 3 meses a gente faz um papo por estação. Esse é o papo do outono, tá? Agora a gente faz um papo de inverno, depois faz um papo de primavera, um papo de verão. Opa! 4 papos por ano com papos por ano.